nessa noite, já pedindo perdão à irmã que pediu oportunidade, mas devido ao nosso horário hoje, para que a gente não acabe mais tarde o culto, então no próximo culto nós vamos dar oportunidade. Amém? Pega a sua Bíblia. Abra comigo na carta aos Gálatas, capítulo de número 4. Aleluia. Domingo passado paramos no versículo 3 deste capítulo. E hoje eu quero poder expor do versículo 4 ao 7. Domingo passado nós falamos sobre o exemplo e a forma de linguagem figurada que Paulo ele vai ilustrar debaixo da lei romana de como as crianças viviam debaixo de tutores, de curadores, quando o pai morria e deixava no testamento pessoas responsáveis por esta pessoa até chegar à fase adulta. Então Paulo vai usar de uma forma gloriosa, expondo e trazendo sobre nós aqueles que estavam sobre o domínio da lei e agora aqueles que estão sobre a liberdade do domínio de Cristo. Então, domingo passado nós falamos sobre o domínio da lei e hoje nós vamos falar sobre o domínio de Cristo sobre as nossas vidas. Então ele vai iniciar o versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Descrevendo desta forma: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus, por meio de Cristo. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, nesta hora, te damos graças por este culto. Ah, Senhor, é um prazer estar diante de Ti. É um prazer estar na Tua casa. Este final de semana, Senhor, a festa da carne está pelo mundo, mas eu te louvo, porque aqui estamos. E não há melhor dia para pregar sobre o domínio de Cristo, a liberdade que temos sobre o domínio de Cristo. Ah, Senhor, obrigado. Muito obrigado por tudo. Senhor, eu te faço um pedido hoje: que os céus se abram neste lugar, e que através da Tua palavra possamos sair daqui hoje renovados, cheios da Tua presença. Eu sei, Senhor, que as coisas ficarão piores, mas aqueles que estão sobre o Teu domínio,
aqueles que estão debaixo da tua graça, aqueles que estão pela ortodoxia da tua palavra, prevalecerão até o findar da vida, ou até a tua volta, e sabemos que o Senhor voltará. É a nossa alegria entender que aquele que nos chamou voltará, e que possamos todos os dias anseiar por este céu, desejar por esta morada eterna. Fala conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, neste culto, e que possamos sair daqui renovados pela tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, é o que eu entrego em tuas mãos, e desde já te agradeço. Aqueles que podem aplaudir o Senhor aqui neste lugar, aqueles que podem glorificá-lo, seu santo nome, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para cá. Só para recapitular aquilo que foi ministrado domingo passado, eu estarei expondo os 3 versículos primeiros. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sobre tutores e administradores, até tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Aqui paramos no domingo passado e realizamos a exposição do texto. Só que agora Paulo, ele não vai mais falar sobre o domínio da lei, nem vai falar de quando nós vivíamos sobre este domínio. Paulo agora vai expor de forma gloriosa a obra de Cristo e a nossa vida em Cristo. E é tão interessante e extraordinário, pois o versículo 4 ele vai descrever assim, ó: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Paulo, ele vai mudar agora a direção do assunto, tirando da lei e entrando sobre Cristo. E é extraordinário que ele vai usar palavras que aqui eu quero destacar aos irmãos. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Isso aqui é extraordinário, porque nós vamos entender que quando atingimos a idade adulta, quando Cristo veio, quando a lei nos deixou aos pés de Cristo, quando tomamos posse da herança, sem a necessidade de tutores e curadores, o papel da lei nunca foi salvar-nos, mas sim conduzir-nos a Cristo. Buscar salvação pela lei é anular a graça do Senhor, é escarnecer da cruz. E aqui nós vamos ver alguns pontos destacados. O primeiro deles é quando veio o Filho de Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Eu quero iniciar e trazer aos os irmãos dizendo que bem-aventurado nós somos. Bem-aventurado por quê, pastor? Porque hoje nós vivemos debaixo do domínio de Cristo sobre as nossas vidas. Antes de eu entrar realmente na mensagem, eu quero um pouco conjecturar com os irmãos. Conjecturar por quê, pastor? Porque aqui cada um sabe
onde estava no seu passado. Cada um aqui sabe onde estava lá atrás, o que vivíamos, o que fazíamos, como caminhávamos, como andávamos nessa terra, sem direção, sem rumo, sem perspectiva, vivendo falsas alegrias, sendo persuadido pelaquele que tem restrido as trevas, caminhando sobre o pecado. Só que então a obra da cruz passou a ser exposta, foi realizada, e por ser realizada, tudo aquilo que nos dominava e que nos direcionava por um caminho de trevas foi quebrado, foi destruído, foi abatido, foi colocado por terra, porque a obra da cruz trouxe diante de nós salvação. A obra da cruz trouxe diante de nós vida eterna. A obra da cruz trouxe diante de nós nova vida. E nós vamos compreender que isso vai acontecer quando o Senhor envia o seu Filho unigênito. Até então, nós que estudamos a teologia, nós vamos compreender que o Antigo Testamento ele vai anunciar e preparar para que o Novo Testamento venha manifestar a obra de Cristo. De Gênesis a Malaquias, nós vamos ver eles falando de Cristo. A Bíblia em si, nós vamos compreender que seu autor principal, o seu protagonista de toda a sua narrativa histórica se chama Jesus Cristo. Nós vamos compreender, irmãos, quando o pecado entra no mundo, as trevas passam a tomar conta, e quando essas trevas passam a tomar conta, todos que nascem posteriormente a Adão também nascem da mesma maneira que agora Adão está, como pastor, em pecado. E é interessante que por muitas das vezes nós vamos ver o Senhor preparando essa obra. Se você for ler Gênesis, você vai ver que o Senhor vai chamar um homem chamado Abraão, e sobre ele nos faz uma promessa, a promessa de que seríamos herdeiros, e que através desta promessa o Senhor nos deixou uma herança. Que herança é essa, pastor? Salvação. E nós vamos ver que em todo o panorama do Antigo Testamento, nós vamos ver Cristo de alguma forma, de alguma maneira, e o caminho sendo preparado. Preparado para quê, pastor? Para a redenção do homem, para que o homem passasse a ser reconciliado com aquele que o criou, com aquele que o fez. Até então nós vamos ver o Espírito Santo de Deus operando através de certos homens, escolhendo profetas, homens como Moisés, homens como Isaías, Jeremias, Elias, tanto os profetas maiores como os menores. E nós vamos ver que o Espírito vai operando de uma forma, só que nós vamos entender que todos vão falhar. Nós vamos ver no Antigo Testamento homens como Abraão, que é o pai da fé. Mesmo sendo o pai da fé, ele falha diante do Senhor. Nós vamos ver o segundo coração de Deus, Davi.
Ser chamado segundo o coração de Deus é uma honra, é uma glória. Até ele também falha diante do Senhor. Nós vamos ver Noé. A Bíblia diz que o Senhor achou graça em Noé, salva Noé. Após o dilúvio também Noé falha. E você vai ver que todos falharam. Realizaram a obra, realizaram, instruídos através do Espírito Santo, porque ele nunca falha, ele nunca erra. Mas o homem em si é falho, ele erra. Então nós vamos ver que o Senhor foi preparando o caminho, foi preparando para que viesse aquele que nunca falhará, que nunca há de errar. E o caminho foi preparado. E Paulo vai descrever isso de uma forma gloriosa, porque ele vai dizer: nós vivíamos debaixo do tutor da lei. A lei, ela nos conduz para Cristo, porque através da lei, eu venho pregando isso todo domingo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Através da lei nós sabemos como caminhar e viver para Deus. Porém, entendemos que enquanto o homem estava debaixo do pecado, não poderia cumprir-se a lei, não poderia realizar tal obra para a glória do Senhor. Então tinha que vir um homem perfeito. O primeiro Adão, ele falha, sendo conduzido, ele cai, ele falha, ele erra. E através do homem, o pecado entra no meio da humanidade. Se hoje vivemos guerras, lutas, se hoje vivemos angústias, aflições, se hoje vivemos nessa dispensação, você vê Turquia em terremoto, lugares sofrendo, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência deste pecado que pairava sobre a terra, deste pecado que tomou conta do homem. Só que Deus é poderoso, e Deus é tão poderoso que nós vamos ver que o Senhor prepara este caminho. E se através de um homem o pecado entrou, através de outro homem o Senhor perdoaria os nossos pecados. Nós vamos ver que todos falharam, até Jesus. Todos falharam, até Jesus. Quando Jesus chega, chegou aquele que iria realizar a boa obra. Chegou aquele que iria nos livrar do domínio do pecado. Chegou aquele que iria nos tirar da mão do maligno. Chegou aquele que desceu pela vontade de Deus. Chegou aquele em que a obra estava guardada no coração do Eterno. Este grande dia chegou. O último profeta do Antigo Testamento se chama João Batista. Ele vem preanunciar e preparar o caminho do Cordeiro que viria, do que iria batizar com fogo, do que iria realizar a grande obra, do que iria endireitar as veredas, do que iria trazer conserto no homem, daquele que viria para reconciliar a criatura com o Criador, para reconciliar aqueles que estavam destituídos da glória, aqueles que estavam afastados do Senhor, aqueles que estavam longe da sua presença. Oh, aleluia. Então Paulo vai descrever: mas quando veio a plenitude do tempo, e o tempo chegou. O tempo chegou. E quando este tempo chega,
até a terra treme. Quando este tempo chega, todos vão ver a glória do poderoso. E é interessante que ele vai descrever a vinda de Cristo ao mundo. Não foi casual. Ele veio na plenitude do tempo. O tempo pré-determinado pelo Pai. Deus preparou o mundo para a vinda de seu Filho, naquela data específica da história. Isso indica que Deus é o Senhor da história, e que age neste mundo para levar a cabo os seus propósitos. Não foi o tempo que colocou Deus em movimento, porque os povos estivessem maduros, uma lei numérica se manifestasse, mas foi Deus quem fez o tempo andar. Tudo foi planejado desde a eternidade. A vinda de Cristo ao mundo fazia parte da agenda celeste, de um calendário estabelecido pelo próprio Deus, que marcava a conclusão da antiga era e a aurora da nova. Nós vamos compreender que a vinda de Cristo na terra já era algo pré-determinado, já era algo decretado, já estava na agenda celeste, já estava no propósito de Deus. Nós vamos compreender que este tempo determinado está sobre o controle do Deus Todo-Poderoso. Não é o tempo que cria Deus, é Deus que cria o tempo. Cristo não vem por acaso, Cristo vem debaixo de um propósito. Cristo não vem em vão, Cristo vem para realizar aquilo que o homem não poderia realizar. Cristo vem para fazer aquilo que o homem jamais poderia entregar diante de Deus. O que, pastor? A obra perfeita, a obra completa. E isso chama a minha atenção, porque nós vamos compreender que foi uma data marcada por Ele. Ele veio na plenitude do tempo. Repita comigo: plenitude do tempo. A plenitude do tempo é algo estabelecido, demarcado e determinado por Deus. E nós vamos compreender algo. O que, pastor? A obra da redenção já existia antes da fundação deste mundo. É Deus dizendo: o homem caiu, mas eu tenho um plano perfeito para este homem. O homem desabou, mas eu tenho um plano perfeito. E os planos de Deus ninguém pode parar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E aqui eu quero abrir um grande parênteses, porque eu sei, irmãos, vocês estão aqui, mas tem alguém que você ama que não está. Você está aqui, mas tem alguém dentro da tua casa que precisa ouvir o que você está ouvindo aqui. Você está aqui, mas eu quero que tu entenda que este tempo chegou. Aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Filho do Homem veio à terra. E é tão poderoso isso, porque nós vamos ver que Paulo vai descrever a parte B do verso, vai dizer: Deus enviou o seu Filho. Que filho é esse? Quem é esse Filho de Deus? Quem? Você conhece o Filho de Deus? Você tem entendimento de quem é o Filho de Deus?
E Paulo diz: na plenitude deste tempo, no tempo determinado, o Senhor enviou, Deus enviou o seu Filho. Só que ele traz algo que chama muita atenção, vírgula, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui eu quero entrar. Deus enviou o seu Filho. O Filho de Deus é pré-existente. Antes de vir ao mundo, ele já existia em glória, eterna com o Pai. Ele não passou a existir. Ele, o Pai da eternidade, não foi criado, é o Criador. Não teve começo, é a origem de todas as coisas. Com isso, queremos dizer que o Filho de Deus é divino. Ele é Deus coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Deus de Deus, luz de luz, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Este é o Filho de Deus. Ele não passa a existir pela necessidade do homem, ele já existia. E a Bíblia diz que tudo que foi feito por ele. Tudo que foi criado por ele. Ele e Deus são um só. Aleluia. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Mas este que nem os céus dos céus pode conter, nasceu de uma mulher. Ou seja, entrou no nosso meio pela porta do nascimento, fez-se carne, vestiu a nossa pele, calçou as nossas sandálias e tornou-se em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Então entende, o Filho de Deus vem. O Filho de Deus vem e ele passa a viver como nós, caminhar como nós, nasce como cada um de nós nascemos, através do nascimento humano. E é tão poderoso que Cristo nasce de uma mulher e nasce sobre a lei. Ele veste as nossas peles, caminha, sente o que nós sentimos, vive o que nós vivemos. Só há uma diferença entre nós. Qual, pastor? Somos pecadores, ele não. Foi o único homem que pisou sobre a terra, nascido de uma mulher, que não provou do pecado, que não sabe o que é o pecado, que não sentiu o pecado, que não viveu em pecado. Ele é o homem perfeito, é aquele que caminhou como nós, porém o pecado não tocou nele, não encostou nele. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, é divino e humano. Como Deus, Jesus não teve mãe, e como homem, não teve pai. Para ser o nosso Redentor, Jesus precisava ser Deus e homem. Precisava ser Deus para oferecer um sacrifício de valor infinito, mas também precisava ser homem para nos representar. Eu quero que você entenda isso aqui agora. Jesus, 100% homem e 100% Deus. E por que essa característica, esse atributo de Cristo? Porque como homem, ele tinha que pagar o preço em nosso lugar. E como Deus,
o seu sacrifício seria infinito, não poderia ser desfeito. Nós vamos morrer, mas nossos filhos estarão debaixo dessa promessa. Nossos filhos vão morrer, mas os filhos deles estarão debaixo dessa obra. Os filhos dele vão morrer, mas os outros filhos estarão debaixo, porque a obra de Cristo não pode ser desfeita. A obra de Cristo não pode parar. A obra de Cristo ninguém desfaz, nem mesmo as trevas, nem mesmo Satanás e seus demônios podem desfazer o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Aleluia, oh aleluia. E como nós não poderíamos fazer o que ele fez, se entregar no madeiro como ele se entregou, realizar a obra perfeita como ele realizou. Irmãos, Deus é tão poderoso, Deus é tão magnífico, Deus é tão extraordinário, que nem Ele mesmo quebra as suas leis. Como foi que o pecado entrou no mundo? Através do homem. E como esse pecado é perdoado? Através de outro homem. Eu quero que tu entenda isso aqui. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus nasceu de uma mulher como nós nascemos. E eu estava lendo um livro esses dias do pastor Frank Ferreira, Credo dos Apóstolos. E isso é poderoso, porque ele vai falar algo sobre o nascimento de Cristo. E ele vai descrever que mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não tomou forma dessa glória, desse poder, porque ele tinha uma missão a cumprir, um propósito para realizar, uma obra para realizar. Que obra é essa, pastor? Podemos ver o resultado dela aqui hoje. Como, pastor? Você está aqui. Você está aqui. Olhe para alguém que esteja do seu lado e diga: você é efeito da obra de Cristo. E porque Cristo se entregou no Calvário, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado, William Hendricks traz um comentário sobre isso, dizendo que para nos salvar, Jesus Cristo precisava ter uma só pessoa, tanto a natureza divina como a humana. A divina para poder dar a seu sacrifício um valor infinito, e a humana porque, já que foi um homem, Adão, que pecou, um homem devia pagar pelo pecado, entregar a sua vida a Deus em perfeita obediência. Obediência. Então nós vamos perceber que ele foi capaz de obedecer. Ele foi poderoso para obedecer aquilo que não obedecemos. Ele foi homem para realizar aquilo que não realizamos. Agora tu entende isso, o quão poderoso é a obra de Deus
sobre a nossa vida. Se através de Adão entrou, e o homem estava morto, porque a Bíblia é clara em dizer que o salário do pecado, quantos de nós não estávamos assim? Quantos de nós não estávamos? Eu não vou longe, deu uma volta pela redondeza. Quantos não estão cegos? Quantos não estão em trevas? Quantos não ainda estão perdidos? Quantos ainda não estão vivendo aquilo que recebemos da parte dele? Aquilo que ele entregou no Calvário por nós. A mensagem da igreja de urgência é a obra da cruz. É mostrar que ainda dá tempo. É dizer que ainda dá tempo ainda. Você pode ver os noticiários. Eles escarnecem de tudo. Brincam com a nossa fé. Brincam com o nosso Deus. É isso que o pecado faz no homem. Coloca ele em trevas, coloca uma venda nos seus olhos, aprisiona eles. E os dias estão passando. Os dias estão passando. E eu quero te dizer: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. A nossa prioridade, igreja, é a obra da cruz. É aquilo que o Senhor operou sobre a nossa vida. Eu quero que vocês compreendam isso com muito temor no coração. Porque enquanto os filhos das trevas estão escarnecendo, brincando, muitos de nós estamos parados. Outros buscando o que é terreno. Ontem à noite eu estava estudando para ministrar essa palavra. E o meu coração aqueceu, meus olhos encheram de lágrimas. O quanto nós somos felizes. O quanto nós somos bem-aventurados e abençoados. E muitos olham para o Evangelho de uma forma deturpada. Outros vivem como se o mundo acabasse aqui. E eu quero que tu entenda: não acaba aqui. Não acaba aqui. E o que Deus fez por nós, você pode estudar a religião que você quiser estudar, você não vai ver nenhum Deus operando o que o nosso realizou. Irmãos, eu quero que você olhe bem para mim. Se tiver duas pessoas, quero que você olhe aqui para mim. Essas duas pessoas estão na cena de um crime. Presta bem atenção. Estão na cena de um crime. Uma delas é inocente. Você sabe que ele é inocente. O que você faria?
O juiz olha e diz: qual dos dois será preso? Qual dos dois é culpado? O júri vai entrar no consenso, e aquele que realizou o crime foi inocentado, e aquele que não tinha culpa foi preso, condenado. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos é justo? Por que não? Porque o inocente foi parar no lugar e o culpado saiu por inocente. Eu quero que tu entenda que dentro dessa conjecturação, você é o culpado. Você é o culpado. Não, eu vou melhorar. Nós somos os culpados. Começa daqui para lá. Nós somos os culpados. É justo o inocente ser condenado no lugar do culpado? Essa foi a obra dele por nós. Essa foi a obra dele por nós. Olha aqui, evangelho não é terreno, evangelho é coisa do céu. Ele se entregou para que você não parasse aqui, mas continuasse. O Filho de Deus, como o segundo Adão nasceu para cumprir a lei que o primeiro Adão quebrou. Ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. Ele a obedeceu plenamente, ele a cumpriu totalmente, ele satisfez plenamente todas as exigências da lei. Essa foi a sua obediência ativa à lei de Deus. Mas ele também a obedeceu passivamente, ou seja, como nosso representante e substituto. Jesus, para nos resgatar da maldição da lei, fez-se maldição em nosso lugar. Não tendo culpa pessoal, assumiu a nossa culpa. Não tendo pecado pessoal, fez pecado por nós. Assim carregou no madeiro em seu corpo os nossos pecados. Sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer. Morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Orabaria canto. Oh aleluia. Oh aleluia. Quantos podem aqui sentir essa presença dele? Eu trouxe um comentário de João Calvino que ele vai descrever. O Filho de Deus, que por direito era isento de toda a sujeição, tornou-se sujeito à lei porque ele fez isso em nosso lugar, a fim de obter a liberdade para nós. Um homem livre, ao constituir-se fiador, redime o escravo. Ao pôr em si mesmo as algemas, ele as tira do outro de modo semelhante. Cristo decidiu tornar-se obrigado a cumprir a lei, a fim de obter isenção para nós. Isenção para nós. Nós vamos compreender que a algema que estava em nossos braços, ele tirou e colocou nos braços dele. Oh aleluia.
Não há maior obra que essa. Não há maior vitória que essa. Não há maior glória que essa. Eu quero que tu compreenda isso aqui hoje. Ele foi o nosso fiador. Por esses dias eu até postei uma frase do R6 Pro, descrevendo que Adão disse que não foi ele que pecou, mas a mulher que foi dada a ele. Então, quando o pecado vai ser direcionado à igreja, Cristo diz: não culpa a minha noiva, mas culpe a mim. Eu sei, irmãos, eu sei que mensagens como essa nos confrontam, mas eu estou cansado, irmão, de ver pessoas sendo enganadas. Eu estou cansado de ver pastores enganando ovelhas. Eu estou cansado disso, irmão. Teve um tempo da minha vida que eu disse: eu não quero mais pastorear a igreja. Eu não quero mais cuidar de igreja. Falei: eu quero ficar só estudando o que eu estudo e vivendo para Deus, para a glória dele. Porque poucos têm o cuidado que temos de pregar o céu aberto para você. Sabe por quê? Isso não chama a gente, isso não atrai multidão. Mas de multidão o mundo já está cheio. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Vale a pena passar a semana toda preparando uma mensagem para ministrar no domingo para vocês. Vocês não sabem o quanto depois do culto de domingo eu durmo feliz e alegre. Sabe por quê? Porque eu sei que a minha parte eu estou fazendo. Paulo mesmo diz: como terão pessoas que se tornem cristãs se não tem quem pregue o evangelho? Evangelho é isso. Evangelho não é chave de casa. Evangelho não é chave de carro. Evangelho não é uma mina de ouro. Evangelho não é dinheiro no banco. Evangelho é morada eterna. Evangelho é vida piedosa. Evangelho é vida com Jesus. Evangelho é o céu eterno que nos aguarda. A igreja necessita pregar a palavra, o evangelho, e não fazer campanha. Quantos aí faz campanha? A vida é a mesma coisa. Sabe por quê? Campanha não te tira do pecado, mas o evangelho te tira. Eu quero que você entenda. A igreja não necessita de alegoria. A igreja não necessita de retiro. A igreja necessita de pregação do evangelho. A igreja necessita de pregação do evangelho. Enquanto tiver evangelho sendo pregado, terá almas se curvando diante dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor de nossas vidas. Oh, aleluia. E porque veio o Filho de Deus para resgatar os que estavam sobre a lei.
O nosso resgate foi o propósito da vinda de Cristo ao mundo. A vinda de Cristo ao mundo foi uma missão de resgate, o qual se deu por meio de sua morte. O propósito de Deus de enviar seu Filho ao mundo foi apenas nos libertar do maior mal, mas também abençoar-nos com a maior bênção. A palavra resgatar significa libertar mediante um preço. Eu quero que tu entenda que aquilo que tu recebe é de graça, mas foi pago um alto preço. Eu vou repetir isso aqui. Aquilo que nós recebemos, Rodrigo, é de graça, é pelo meio da graça, é mediante a fé, a obra de Cristo. Porém, foi pago um alto preço. A vida de um inocente foi dada por você. Oh, aleluia. Estávamos encerrados sobre o pecado, éramos prisioneiros e não podíamos livrar-nos da maldição que a lei nos havia imposto. O Filho de Deus, então, o nosso fiador, representante substituto, assumiu o nosso lugar, pagou o nosso resgate com o seu sangue e nos livrou do cativeiro da lei e de sua maldição. Oh, aleluia. Onde você estaria hoje? Onde você estaria hoje? Hoje eu vi algo que me entristeceu muito. Estava ajudando uma irmã em oração por causa do marido dela. Só que nós sabemos, irmãos, que as provações, quem conduz é Deus em nossa vida. Tem coisas que Deus opera como Ele fez com a água e o vinho, mas tem coisas que é determinado pelo tempo de Deus. Tem coisas que daqui para o final do ano vão se resolver, mas tem coisas que vão levar anos. E aqui estão os verdadeiros servos do Senhor. Porque existem dois tipos de classe que caminha dentro da igreja: os que servem a Deus pelaquilo que Ele faz, e os que servem a Deus pelaquilo que Ele é. Os que servem a Deus pelaquilo que Ele faz tem tempo determinado para sair do caminho de Cristo. Por quê? Porque aqueles que vivem para Deus pelaquilo que Deus faz, enquanto tem algo, ou então enquanto Deus está fazendo algo, Ele está lá. Depois que a porta fecha, Ele sai. Depois que a prova chega, Ele para. Depois que a luta vem, Ele some. Mas existe aqueles que servem ao Senhor pelaquilo que Ele é. E quando a porta fecha, Ele permanece. E dando glória, porque Paulo diz: nós passamos pela prova, dando glória ao Senhor. Resistimos às tribulações, dando glória ao Senhor. Passamos pelas guerras, dando glória ao Senhor. E ele diz em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, e em tudo dando graças ao Senhor, fazendo as suas petições ser conhecidas diante dele. Oh, aleluia. E teve um dia que eu cheguei a ela, eu disse: irmã, melhor do que ter saúde e um corpo bonito na terra, é ter um céu que já foi reservado para nós. Não compreendeu porque eu falei aquilo para ela. E quando foi hoje eu tive a confirmação. Ela desviou, porque o marido ainda não voltou. Ela desviou, porque aquilo que ela desejava ainda não aconteceu. E quantos não têm caminhado dessa forma, esquecendo que aquele que não tinha pecado,
que não era nem para estar no nosso lugar, se entregou por nós, não desistiu de nós, segurou na nossa mão, as trevas nos consumindo, Ele diz: vocês são meus, vocês são meus. Oh, aleluia. Para encerrar, que resultado produziu a vinda do Filho de Deus? A vinda do Filho de Deus produziu 3 gloriosos resultados. Porque Jesus veio ao mundo, 3 coisas aconteceram. Primeiro, os crentes são adotados como filhos de Deus, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Um filho adotivo era anteriormente um não filho, alcançou a condição de filho pelo caminho da graça. Com a vinda do Filho de Deus, somos recebidos como os filhos adultos de Deus. Ou seja, não precisamos mais de tutores nem de curadores. Podemos tomar posse imediatamente da liberdade de filhos. O que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez. A lei só podia revelar o nosso pecado, tornarmos pela mão e conduzir-nos a Cristo, mas não podia conceder-nos a posse da herança. O pensamento de Paulo parece que Deus enviou o seu Filho para obter outros filhos. Trata-se de uma transformação notável, de categoria da escravidão para a filiação. Eu vou encerrar aqui, por causa do horário. Mas a primeira resultado produzido pela vinda do Filho de Deus foi nos tornarmos filhos por adoção. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de crescer sem pai ou sem mãe. O quanto isso deixa marcas, deixa feridas. Só quem cresce sem um pai ou sem uma mãe sabe o quanto é doloroso, sabe o quanto mexe com o emocional, com a mente. Há transtornos no teu desenvolvimento, o emocional é abatido. E se eu te disser que tu tem um Pai todo poderoso, e se eu te disser que através da obra de Cristo você não é mais órfão, você tem vários irmãos e tem um Pai todo poderoso. A vinda de Cristo foi para nos dar a filiação a Deus. Porque nós vamos ver que um filho adotivo era anteriormente um não filho. Alcançou a condição de filho pelo caminho da graça. Com a vinda de Cristo, do Filho de Deus, somos recebidos como filhos adultos de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui, eu quero encerrar. Através da obra da cruz, você não está mais sozinho. Você não caminha mais sozinho. Tem um Deus todo poderoso. E é interessante que o versículo vai dizer assim, ó: e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai.
através do Espírito, da obra de Cristo, você passa a ter filiação a Deus. É algo inquebrável, é algo que não pode ser desfeito, nem a morte pode te separar dele. Fica de pé comigo, porque eu quero que você levante as suas mãos para os céus. Eu não sei como você estava caminhando até hoje, mas a partir de hoje eu quero te dizer: tu tens um Pai todo-poderoso. Tu tens um Pai todo-poderoso. Tu tens um Deus todo-poderoso. Orabacalabarasúria cantore de calamadarácia. Olabracoloiomine cantore de cai. Fecha os teus olhos comigo. Comece a falar com o Senhor nesta noite. Comece a falar com o Senhor nesta noite. Comece a falar com Ele nessa hora. Você não está sozinho. Você não é órfão. Você tem um Pai todo-poderoso. Tem um Deus que te conduz. Tem um Deus que cuida de ti. Tem um Deus que cuida da tua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus e adore a Ele nesta hora. Adore a Ele neste momento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado. Louve a Ele, feche os teus olhos e louve a Ele de todo o teu coração. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Louve a Ele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, oh. Diga seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga, Ele me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Diga, e se eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Então declare: me guardas, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços